Fala, mestres, beleza? Thunder aqui, estamos de volta! Se bem que a gente nunca foi, mas a gente tá voltando. Por quê? A gente tava fazendo pouco vídeo aqui no canal, né? A gente tava fazendo muito mais react e depois também do projeto do LB Awards, a gente ficou um tempinho sem postar nada por uma série de fatores. Tem muita coisa acontecendo aqui no backstage, mas agora finalmente estamos voltando a fazer gravações. E começando com um tema um tanto desagradável e bem complicado de ser falado, ainda mais em 2020, onde simplesmente o mundo resolveu pegar fogo. E por que não colocar os animes ali no meio também, né? Mas antes disso, explicar pra vocês o que vai ser daqui pra frente. É o seguinte, eu vou começar a fazer vlogs quase que diários aqui pro canal e fazer as gravações desses vlogs lá na Twitch. Sim, a gente tá fazendo muito mais conteúdo agora na Twitch, então se você não acompanha a gente, vai no twitch.tv/canal LBTV. Lá a gente tá fazendo live todo dia, de segunda a sexta, então não é todo dia, é dia de semana, né, Thunder, sua mula. Mas enfim, vocês entenderam. Então se vocês querem um pouco mais de Thunder, se vocês querem um pouco mais de react, se vocês querem mais conversa, se vocês querem o conteúdo que a gente sempre fez aqui no canal, agora em outro formato, vão lá na nossa Twitch, a partir das 2 horas de segunda a sexta, tem live todo dia, onde a gente faz, assiste os animes da semana, né, a gente vê os episódios que saem da semana dos animes, a gente tá acompanhando um monte de coisa dessa temporada. A gente tem gravação dos podcasts, né, das conversas que a gente tem sobre os episódios da semana, temos gameplay, temos um monte de coisa bacana que a gente faz por lá. Então, por favor, vão lá também pra Twitch, porque aqui o YouTube, bem, tá complicado ficar aqui no YouTube, mas estamos de volta, estamos voltando porque eu tenho um sonho, eu tenho uma proposta pra vocês, eu quero começar a fazer vídeos mais elaborados. Se vocês gostam daquela série que eu fiz lá de queijo, então, tô planejando uma outra série parecida com a de queijo, ou outros vídeos tão elaborados como a volta do tão famoso e tão pouco produzido manual dos animes, ou até mesmo os vídeos do Thunder Review, meu finado quadro que faz tanto tempo que eu não faço, mas estou planejando alguns vídeos mais elaborados. E por isso que eu vou dar espaço para esses vlogs, pra gente ter um pouco mais de conteúdo aqui, o canal voltar à vida, pra quando a gente fizer esses conteúdos melhores, não ter só 2 pessoas que assistem, porque atualmente é o que o YouTube tá fazendo. Mas enfim, já me delonguei demais, vamos ao tema que importa e que é um assunto muito delicado, cara. Eu pensei muito se eu iria ou não fazer, mas é aquele negócio, é melhor fazer, tentar me explicar o que eu sinto, o que eu penso, do que não fazer isso. Talvez alguma pessoa aí possa me entender. Mas você sabe que recentemente aconteceram coisas que deixaram o mundo de cabeça pra baixo. Onde, de repente, uma onda de pessoas que têm pensamentos um tanto controversos acabaram ganhando força. E não é de hoje que essas pessoas estão, vamos dizer assim, populando muito mais as nossas timelines ou o nosso cotidiano. Onde há algum tempo atrás eu pensei que racismo já era algo que, bem, você ao menos não merece ser chamado de humano se você é racista, né? Você nem gente é, se você é. Eu acho que isso daí era um consenso, é um bom senso, mas isso foi tomando proporções muito maiores. Assim como uma série de outros assuntos tão sérios quanto. E eu vi tudo isso crescendo, e agora bateu esse assunto nos animes. Onde estão usando animes, ou pelo menos eu vi algumas conversas sobre isso essas semanas, usando animes como palanque político? Oi? Tipo, sério? Não, pera, deixa eu ver se eu entendi. Tem algumas pessoas que estão utilizando animes pra fazer palestrinha de política? Vocês estão doentes? Tipo, o que aconteceu com esse mundo, cara? Deixa eu ver o meu Naruto. Deixa eu ver o meu Dragon Ball, os caras metendo porrada. Porque é mais ou menos isso que eu penso quando eu vejo alguém usando animes como palanque político. Porque vamos lá. Você pode falar de política utilizando animes? Você pode! Você pode, de verdade. Tipo, você tem animes específicos, assuntos específicos que você consegue conversar sobre política. Você consegue conversar sobre história, sobre ciência, sobre fisiologia, biologia, psicologia, sociologia, tudo, sociologia, tudo, dá pra fazer isso.
Só que a gente tem que entender qual que é a proposta de uma obra fictícia. Porque animes são fictícios, então não são reais. Você tem reflexões reais, você tem conceitos reais, você tem uma visão do autor sobre a obra, mas aquilo lá não dá pra ser utilizado como um ensinamento, assim, onde aquilo tá refletindo alguma visão política ou algum tipo de partido ou algum tipo de viés. Porque, cara, vamos lá. Como que você tem que conversar com animes? Eu não tô falando que tipo, é o certo, mas eu acho que é interessante quando você pensa dessa forma. Animes, eles são muito carregados de conhecimento. E existem duas formas muito legais que os animes fazem isso, que é o aprendizado tangencial aplicado e o aprendizado tangencial não aplicado. O que quer dizer essas duas palavras bonitas que eu acabei de inventar e eu bati meu dedo no microfone? Parabéns, caraca, doeu. Mas enfim, aprendizado tangencial é quando você tem uma obra que ela indiretamente ou diretamente referencia algum conhecimento. Então, por exemplo, quando a gente pega... Não é o melhor exemplo, mas é um bom exemplo. A gente tem Dante's Inferno, o jogo Dante's Inferno, que faz referência à obra Dante's Inferno. Então você tem um aprendizado, né, uma conexão tangencial a uma obra, tipo uma referência. Ou, por exemplo, quando One Piece fala de piratas e aí você associa piratas ao One Piece. Tipo, tem uma correlação ali. Não é a correta, mas é uma correlação, porque obras têm a sua liberdade de fazer isso. A mesma coisa quando você lembra de vampiros em... Qual é o nome daquele negócio lá? Aquele filme lá que os vampiros brilham? Eclipse? Não. Caraca, esqueci o nome daquilo. Faz tanto tempo que eu não falo desse filme. Crepúsculo, quase. Eclipse é foda. Então, você tem uma leitura daquela realidade, daquelas informações, de uma forma como o autor pensa daquilo, certo? E não é porque o cara, ele é machista, feminista ou qualquer coisa do tipo que ele tá fazendo o vampiro brilhar. É uma ideia do autor. Talvez ele seja, mas a gente nunca vai saber. Por exemplo, e um exemplo até triste, quando a gente pensa no criador do Samurai X, o Atsuki, ele é um pedófilo. E ele criou Samurai X, que dá uma obra sobre isso. Então, nem sempre a ideia do autor, ele vai enraizar diretamente na obra dele. Ou você acha que realmente o cara que criou mais o Isekai da temporada tava querendo falar sobre política. Não é assim que funciona. E outra, mesmo algumas obras, eu acho que é interessante a gente entender os limites que ela tá tentando dizer sobre o que é real, o que não é, o que é uma reflexão ou apenas uma leitura da obra. Porque em uma obra, você tem liberdade narrativa para você fazer o que você quiser. E passar a mensagem que você quiser. Mas não que essas mensagens tenham que se tornar um estandarte. Ela não tem que se tornar um estilo de vida. Ela pode ser até que, por algumas vezes, até que pode ser algo bom, sabe? Algum valor legal que você traz pra sua vida. Mas virar um estandarte, não, e aquela é a realidade, enfincar a bandeira, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. E outra, existem obras que são... E tem muito mais consciência daquilo que estão falando, que são assuntos mais delicados. Quer falar de política? Quero dar bons 2 exemplos aqui, ou até 3 bons exemplos, porque o terceiro é um pouquinho distante, mas ainda dá pra falar. A gente pode utilizar Psycho Pass e Legend of the Galactic Heroes. São 2 obras que têm política do meio da sua história e falam de uma forma muito coerente sobre isso. Só que eles não estão fazendo uma crítica, necessariamente. Eles estão expondo realidades, mostrando os 2 lados de uma moeda. Por que aquele estilo de governo, ele funciona ou não naquele determinado ponto. E aí, pelo aprendizado tangencial, a gente começa a pesquisar e entender as referências que aquilo faz, mas não que aquilo é certo ou errado, ou que aquilo, o autor tá tentando pregar os seus dogmas e sua forma de pensamento, nos doutrinar. Não, cara, não! Até porque, se alguém quisesse doutrinar alguma coisa, o Dragon Ball tava tentando nos doutrinar a ser péssimos pais, porque o Goku é um péssimo pai, e é consenso isso. Ou qualquer Battle Shonen estaria nos doutrinando que violência resolve as coisas, porque todo Battle Shonen resolve-se na base da porrada. Tá, o Naruto tenta conversar primeiro, mas depois ele dá porrada. Então assim, tem coisa que não funciona, tem coisa que não encaixa. Então, você utilizar animes como um espantalho pra tentar politizar
e tentar tomar partido num momento tão difícil que a gente tá vivendo, cara, os animes não deveriam ser exatamente o opostos pra fazerem isso? Eles não deveriam ser obras que nos tira da realidade, que nos confortam, nos apresentam outras realidades pra gente refletir e talvez aprender, e talvez tirar novos ensinamentos, novas reflexões, e não, de fato, achando que aquilo está nos doutrinando? Até porque eu sinceramente acho que animes não deveriam ser utilizados como, vamos dizer assim, vieses. Tipo, ele tá tentando te indicar pra alguma coisa. Eu acho que seria interessante você refletir sobre a obra. Entender e ver se aquele personagem, aquele discurso, se aquele pensamento te faz pensar, te faz refletir, e se aquilo pode te ensinar alguma coisa boa ou não. Existem muitas obras que fazem isso. Recentemente tivemos, por exemplo, Kazega Suyoku Fuiteru, ou Run with the Wind. É uma obra literalmente sobre reflexões do dia a dia, do cotidiano. Ele basicamente faz todos os personagens entrarem, até de uma forma um tanto forçada, alguns deles, em um treino para se tornar maratonistas, e isso eles acabam perdendo uma parte da vida deles, ou deixando de lado uma parte da vida deles, para eles fazerem esse retiro. E ali ele vê uma série de reflexões sobre o cotidiano, sobre eles estarem tão travados dentro da sua própria rotina, e isso acabar tirando uma parte da vida deles, ou até mesmo fechando a vida deles, a cabeça deles. Você não vai fazer um retiro espiritual de 1 ano pra ser maratonista pra ter essas reflexões na nossa vida real, mas você pode aprender ou até mesmo tirar reflexões vendo se pra você aquilo é certo ou errado e você refletir sobre. Mas ninguém falando que você tem que pensar assim. Não, é a obra te passando e você absorvendo, seguindo o seu senso crítico, seguindo as suas experiências. Eu acho que eles mesmos deveriam fazer isso, não ser utilizado como palanque político. Ainda mais nesse momento. Por isso que, inclusive, eu não me posiciono. Você tem que se posicionar. Cara, eu não tenho que me posicionar. Eu tenho que dizer o bom senso. Eu tenho que tentar passar bom senso. Eu tenho que falar, cara, olha o seguinte. Você bater no seu amiguinho do lado, talvez seja errado. Talvez não. É errado. Sabe? Você roubar, é errado. Você cometer um crime, é errado. Porra, Papai Noel não gosta, você não vai ganhar presente de Natal. Mas é assim, são coisas meio óbvias, cara, porque eu tento aqui passar pra vocês, e é lá nas lives também, porque eu acho que eu tô fazendo muito mais live do que vídeo aqui, um pouco de entretenimento pra vocês darem risada, mas os poucos valores que às vezes eu passo é pra vocês refletirem um pouquinho, ou melhor dizendo, apresentar obras que possam fazer essas conversas de uma forma melhor. Por isso que, quando eu posso, eu apresento obras que fazem esse tipo de reflexão. Como agora eu falei do Run with the Wind, o Sangatsu no Lion. Tem tantas obras muito boas que fazem esse tipo de reflexão de uma forma humana. Eu não tô aqui pra falar de política. Eu tô cagando pra política. Eu tô falando de pessoas. Eu tô falando pra vocês. Eu acredito de verdade que quando uma pessoa ela se torna uma pessoa melhor, com bons valores, respeitando o próximo, isso desencadeia uma série de outras coisas boas. Então, se a gente for formado de uma sociedade de boas pessoas, a sociedade é boa. Independente da ligação política disso, porque, teoricamente, se você é uma boa pessoa, você não vai apedrejar ninguém, você não vai atirar em alguém, você não vai roubar alguém, você não vai lesar alguém. E é isso que eu acredito. É claro que não é tão fácil assim a realidade. Eu não sou inocente a esse ponto. Mas se eu puder fazer as pessoas refletirem um pouquinho pra se tornarem pessoas melhores, cara, ganhei meu dia. Isso é ótimo. E aí eu não preciso dizer se eu sou direita, esquerda, Hadouken, meia-lua, código Konami, porque isso não importa. Não importa. O importante é você ser boas pessoas, você ser cada dia um pouquinho melhor. E é isso que eu acredito. É isso que eu tento ser. É isso que eu tento fazer. E eu vejo que animes também fazem isso. Por isso que eu falo, cara, você pode conversar de política com um anime, mas não falar que eles são doutrinadores e que eles são levantar bandeira e falar que Kill la Kill é uma referência ao fascismo, talvez, eu não sei. Não faz sentido pra mim. E muito menos pensar que quando você gosta de uma obra, aquela obra te torna automaticamente de algum tipo, de algum partido ou algum tipo de ponteiro político. Porque, bem, se a gente for fazer esses juízos de valor, aí a gente não assiste nada. Porque, sei lá, se a gente pensar em Naruto, o que o Itachi fez, se você
gostar do Itachi, isso te tornar um assassino, ou pelo menos um simpatizante psicopata que fez um genocídio, então eu acho que a gente para de assistir anime no segundo minuto, né? E outra, olha que bizarro, cara. Animes, eles têm uma larga escala de cultura e de criações e que não dá pra você pensar que, porque é japonês, ele tem esse tipo de ideologia, ele vai te passar esse valor, então você tá sendo doutrinado pelo bagulho japonês, pela ideologia japonesa. Não, cara! A gente tem desde obras super mais complexas, como eu falei, como Psycho Pass e Legend of Galactic Heroes, assim como a gente também tem mais um Isekai da temporada que só quer mostrar um monte de waifu peituda. Tipo, o cara que tá querendo mostrar um monte de waifu peituda, ele não tá querendo falar de política. Ele não tá nem querendo falar de questão moral. Sabe, até porque se a gente for reclamar alguma coisa mais enraizada dos animes, aí a gente vai começar a falar de machismo, de sexismo, de outras coisas que realmente importam pra conversa. Mas não de política, cara. Vamos parar de enfiar em política em tudo, velho. Tá chato isso. Sério, tá chato. De novo, vamos ser boas pessoas. Vamos ser um pouquinho melhor a cada dia. Vamos colocar um pouquinho a mão na consciência e ver que a gente é humano também, cara. Porque acho que é só dessa forma que a gente vai salvar alguma coisa, pelo menos as pessoas que estão em volta da gente. Pelo menos na nossa própria vida. Porque o mundo, cara, esse daí, se a gente passar de 2020, eu acho que já é muito. Então é isso, esse foi um primeiro vlog que eu queria trazer pra vocês, com essa pequena reflexão dessas coisas que me revoltavam um pouco, que eu vi essa semana. Não só isso me revoltou essa semana, teve muita coisa que me revoltou essa semana, cara, muita coisa, mas não é o que eu quero trazer aqui, porque eu não manjo de política a ponto de querer dar aula pra vocês, ou de história, ou de qualquer coisa do tipo, de economia, ou de saúde, que é uma coisa super importante que a gente tá vivendo hoje em dia. Não é de mim que vocês têm que esperar esse tipo de informação. É de pessoas que realmente são competentes, formadas e estão dispostas a darem boas noções ou bons conhecimentos dentro dessas áreas. Por exemplo, o próprio Átila falando sobre o problema seríssimo que a gente está vivendo de saúde ultimamente. Então, procurem dessas pessoas essas informações coerentes. Aqui vocês podem apenas esperar um pouquinho de risada, um pouquinho de reflexão e, obviamente, muito animes pra gente passar esse tempo um tanto complicado que a gente tá vivendo. Então, queria agradecer o tempinho de vocês. Se vocês gostaram desse vídeo e quiserem ajudar a gente com um joinha, ajuda bastante, manda aí. Se vocês puderem também compartilhar, manda pra todo mundo, porque eu acho que é uma mensagem interessante pra ser ouvida, e também porque a gente tá voltando com os vídeos, e eu espero que seja de bom agrado pra vocês, tá? Então, muito obrigado pela presença de todos. Novamente, acompanhe nossas lives, que são muito importantes, lá na Twitch, de segunda a sexta. O link tá aqui na descrição. Então, eu vou ficando por aqui, e um bom anime, e até o próximo vídeo.